Olá, meus alunos da disciplina de Metodologia de Pesquisa em Saúde, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a busca por artigos em base de dados. Então, eu sempre, ao longo da disciplina, sempre estou comentando dos artigos científicos. E os artigos científicos são bastante utilizados no nosso meio acadêmico. Eles são frutos de pesquisas desenvolvidas por estudiosos da área, por pesquisadores que são fisioterapeutas, fonoaudiólogos, por esses pesquisadores. Então, os artigos científicos são fruto de pesquisas científicas e são bastante utilizados pelos profissionais, pelos estudantes, para que a gente tenha conhecimento, para que a gente atualize o conhecimento já existente. Então, hoje a gente vai aprender a buscar esses artigos científicos nas bases de dados. E o que são bases de dados? Bases de dados são sites que possuem, que concentram várias revistas científicas e que, portanto, concentram vários artigos científicos. Então, a primeira base de dados que eu vou falar é o Google Acadêmico. Então, o Google Acadêmico ele não é muito utilizado a nível de mestrado, de doutorado, mas para vocês que estão iniciando a vida acadêmica, é um recurso bastante útil. Então, eu vou falar primeiramente do Google Acadêmico. Então, vocês vão colocar aqui Google Acadêmico para entrar no site. Lembrando que coloquem Google Acadêmico, não é puramente o Google. E aí vocês vão fazer a busca por meio das palavras-chave. Lembra que na aula sobre conceitos básicos em pesquisas científicas, eu falei sobre as palavras-chave, que são termos utilizados para descrever o assunto, o tema do artigo que a gente quer pesquisar. E a gente faz a busca pelos artigos científicos utilizando essas palavras-chave. Então, por exemplo, eu vou querer pesquisar sobre hipertensão e gestantes. Então, eu utilizar duas palavras-chave e aí o Google Acadêmico, o Google Acadêmico me traz todos os artigos que eu tenho sobre esse tema. Olha aqui, aproximadamente 33.600 resultados. Então, são muitos artigos. Só que eu posso filtrar esses artigos para diminuir a busca, para que ela filtre mais ainda o tipo de artigo que eu quero. Então, percebam, olha, aqui, hipertensão arterial na gestação e condições neonatais ao nascimento. Esse outro trabalho, síndromes hipertensivas da gestação. Eu vou lendo o título e eu vou vendo aquilo que eu tenho interesse. Então, vamos lá, olha, aqui estão os artigos científicos, só que percebam a data desse artigo científico. Esse é de 2008, esse é de 2006, esse também é de 2006. E quando se trata de artigo científico, o legal é que a gente leia e utilize artigos mais recentes, dos últimos 5 anos, estourando assim, no máximo dos últimos 10 anos. Mas melhor ainda é o dos últimos 5 anos. Então, eu posso filtrar. Aqui do lado eu tenho a opção de filtros. Olha, eu posso escolher o período que eu quero. Desde 2016, desde 2019, eu posso escolher um período. Eu vou escolher desde 2015 até
até 2020. E eu posso escolher também o idioma, já está aqui marcado português. E aí eu boto para pesquisar na busca. E olha, que lembro que eram mais de 30 mil, agora reduziu para 15.800. E eu vou vendo, vou lendo os títulos e vou vendo aquele artigo que é do meu interesse. Então, olha, perfil epidemiológico de gestantes de alto risco, síndromes hipertensivas na gestação. Eu vou lendo os títulos e vou vendo aquele que eu tenho interesse. E aí eu leio o título, se eu tiver interesse eu leio o resumo, e se eu tiver interesse naquele artigo eu posso ler o texto completo para estudar aquele artigo, para utilizar aquele artigo na minha pesquisa. Então, hipertensão gestacional e o risco de pré-eclâmpsia. É um artigo de 2015, então eu leio, vejo se é do meu interesse, aprendo com aquele artigo. Então, aqui do lado ficam os filtros e aqui vai aparecendo todos os artigos que a base de dados Google Acadêmico pode me dar. Então, ok? Vou fazer outro exemplo aqui. Vamos botar fonoaudiologia e síndrome de Down. E eu pesquisei, ó. Lembra que aqui tá com filtro, eu não tirei o filtro. Artigo de 2015 a 2020 em português sobre fonoaudiologia e síndrome de Down. 3.220 artigos. E aí eu vou lendo o título, vou vendo o que é que eu tenho interesse e vou clicando para ver se realmente é o artigo que eu quero. Ó, 2018, leio o resumo, vejo se é isso mesmo que eu quero e aí eu posso ler o artigo completo. Outro exemplo, estimulação fonoaudiológica da linguagem em crianças com síndrome de Down, que eu vejo o resumo e aqui todo o artigo. Então, o Google Acadêmico, percebam que ele é uma base de dados muito boa, principalmente para quem está iniciando. Tem muitos artigos e é uma ferramenta muito útil. Então, agora eu queria que vocês notassem que boa parte dos artigos que o Google Acadêmico traz é dessa base de dados aqui, ó, Cielo. Aqui, Cielo. Deixa eu ver se tem mais aqui algum exemplo. Cielo. Então, a Cielo é outra base de dados que eu vou falar para vocês. Vocês vão... Uma base de dados muito boa também, que possui várias revistas, vários periódicos científicos e um número muito alto de artigos também. Ela é uma base de dados mais voltada para trabalhos desenvolvidos na América Latina e no Caribe. Então, vocês vão digitar aqui, Cielo, vão entrar no site e ela já vai ter essa barra aqui, para a gente fazer a busca por meio de palavras-chave. É interessante notar uma questão, uma dica que eu dou para a busca na Cielo e na próxima base que eu vou falar. Então, eu vou mostrar aqui qual é a dica.